Olá, sejam todos muito bem-vindos. Voltei aqui para continuar falando com você a respeito do Evangelho de João. Quero te motivar neste ano a cumprir aquilo que você sempre fala que vai cumprir e nunca cumpre: ler a Bíblia toda em um ano. Eu quero te motivar a ler esta palavra que ainda é viva, não é uma verdade morta. E quanto mais eu estudo a respeito de desenvolvimento humano, sobre história, sobre filosofia e tal, e quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que tudo varia do que já está escrito aqui. Algumas coisas mais profundas, outras coisas só as pessoas repetem mesmo, mas tudo começa aqui na palavra de Deus. E no vídeo anterior, eu falei sobre João, capítulo 1, de 1 a 12. E hoje eu quero continuar nesse capítulo, só que um pouquinho mais para frente. Então, aqui no contexto, né, João Batista está falando para as pessoas quem é Jesus. Jesus, ele começa a ter os primeiros discípulos. E aqui, a partir do verso 43, fala assim: no dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia, encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Então aqui, Filipe, ele vai encontrar Natanael falando assim: meu, sabe aquela pessoa que a gente tá esperando por ela há tanto tempo? Então, como eu falei, Jesus, ele está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então eles já esperavam por Jesus. E quando Filipe encontrou Jesus, ele olhou e falou assim: eu li a este respeito. Meus pais me contaram sobre essa pessoa que um dia chegaria. E ele chegou, e agora ele tem nome, ele tem rosto, ele tem corpo, ele tem cheiro. Ele tem nome, ele tem endereço. O nome dele é Jesus de Nazaré, filho de José. É este o homem pelo qual a gente esperou a nossa vida inteira, que os nossos antepassados esperaram. Moisés falou sobre ele. Os profetas falaram sobre ele. E agora ele está aqui no meio de nós. Então, isso fala muito a nosso respeito de quando nós conhecemos Jesus. Face a face. Todos nós, eu espero, né, que você tenha tido essa experiência, e se você não teve, comece a procurar ter essa experiência de falar: eu conheci Jesus, aquele a quem eu tenho esperado há tanto tempo, aquele que as pessoas falam que faz milagres, aquele que as pessoas dizem que me ama, mesmo sem me conhecer. Aquele Jesus que dizem que é bom. Aquele Jesus que dizem que é o Filho de Deus. Aquele Jesus que morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, para me salvar. Agora eu o conheci face a face, ele tem nome, ele tem cheiro, ele tem forma física. Então, o que Felipe está falando para Natanael não é uma suposição. Ele fala: é ele. E ele tem tanta convicção, ele tem tanta certeza, porque o que ele sabia de ouvir falar, agora os olhos dele viam. Né? Então ele foi correndo contar para Natanael que chegou o Salvador. Então eu quero falar para você que o Salvador chegou. Este Jesus que as pessoas falam, esse Jesus, ele é real. E você pode também ter esse contato com ele, esse relacionamento. Não só de ouvir falar, mas você falar assim: agora eu conheço Jesus. Tudo que as pessoas falavam a respeito dele, de bom, é verdade um pouco mais, porque agora eu tenho um relacionamento pessoal com ele. Então, eu e você,
A nossa jornada, a nossa busca é chegar neste fim, quando nós falamos isso. Agora eu conheço Jesus. Ele realmente está vivo, ele existe. O que as pessoas falavam, nossa, né? E todos, é inegável, todos, crentes, não crentes, ateus, não ateus, todos reconhecem que Jesus, ele viveu no meio de nós. É um dos maiores homens de todos os milênios. E nós sabemos que ele é maravilhoso, nosso Salvador. E aqui continua, né? Então ele fala lá e tal. Só que Natanael, ele já me responde como? No verso 46. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, também tinha esse preconceito, né? Fala que Nazaré era uma cidade pequenininha, né? Tipo, Nazaré? É sério que vem alguma coisa boa de Nazaré? Então, aqui estamos no Brasil. Sério que vem alguma coisa boa do Nordeste? É sério que vem alguma coisa boa da periferia do Sul? É sério que essa pessoa que veio lá de uma cidade que eu nunca ouvi falar do Centro-Oeste, pode vir alguma coisa boa de lá? Então ele já ficou preconceituoso. Você está falando? Por quê? Porque ele estava esperando um cavaleiro armado, veio do céu, já veio vestido de ouro, né? Esperando um guerreiro. Mas de Nazaré, filho de José? É sério isso? E aí continua, né? Aí o Felipe falou, querido, venha e veja você mesmo. Ou seja, venha e veja você mesmo, respondeu Felipe. Então Felipe falou assim, cara, você não precisa acreditar no que eu tô falando. Veja você com seus próprios olhos. Tenha você a sua própria experiência com Jesus. E você vai saber do que eu tô falando. Então, eu falo a mesma coisa que Felipe falou. Tenha você sua experiência pessoal com Jesus. Às vezes você está na igreja há séculos e tudo que você sabe de Jesus é o que é pregado no sermão, é que outras pessoas vivem ao seu redor. Mas cadê a sua experiência com Jesus? Cadê o seu olho no olho com Jesus? Cadê você falando, agora eu conheço Jesus? Não de ouvir falar, mas porque eu ando com Ele, porque Ele é tudo para mim e porque eu descobri que quando eu ando com Ele, as coisas sempre dão certo. Não como eu quero que dê, mas sempre dá certo. Então, o Felipe fez esse desafio e eu faço esse desafio para você. Tenha você a sua experiência pessoal com Jesus. E eu tenho certeza que se você parar para pensar, se você analisar a sua vida, Jesus já te tocou em alguns momentos, em algum tempo, de alguma maneira. Só que o chamado para este ano é ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Então, vá e veja você mesmo. E então, no verso seguinte, no verso 47, fala o seguinte. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Ai, se eu fosse Natanael, já ia morrer de vergonha. Natanael estava o quê? Com preconceito, falando, quem é esse Jesus aí que veio de Nazaré? De Nazaré e filho de José? Sai alguma coisa boa de lá? E Jesus, quando ele olha para Natanael, ele diz, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Eu acho essa afirmação maravilhosa. E aí a pergunta é, o que Jesus diria se visse você? A boa notícia é que Jesus te vê pelo sangue da cruz. Então ele te vê como você realmente é. Todas as coisas boas que você realmente é. Então, você que ama Deus,
você que tem esse coração piedoso, você que tem esse coração que se compadece pelos que choram, você que passa por dificuldades. Então, provavelmente, Jesus poderia falar assim: tá aí uma mãe que chora pelo seu filho, porque quer ver melhor. Tá aí um marido que faz de tudo pela sua família. Tá aí um filho que faz de tudo pelos seus pais, que honra os seus pais. Tá aí um grande trabalhador, uma pessoa competente, uma pessoa que se dedica. Tá aí um grande servo de Deus, que serve com tanta alegria no ministério. Tá aí essa pessoa que faz bom uso dos dons e talentos que Deus deu para ele. Então, não fica com medo de Jesus afirmar o que ele vê em você. Porque o que Jesus vê em você é algo bom. Ele vê quem você realmente é. Talvez você não se veja, mas Jesus, ele tá falando assim: olha, eu vejo que você tem esse potencial. E se você andar comigo, esse potencial vai brilhar, porque eu vou te curar de todas as suas dores, de todas as suas mazelas, e vou te trazer novidade de vida, porque é isso que acontece quando andamos com Jesus. Ele nos cura por completo e nos dá novidade de vida. Então, quando Jesus olhou Natanael, ele não levou em conta o que Natanael tinha falado sobre ele. Mas ele afirmou o que ele sabia sobre Natanael. Isso com certeza constrangiu o coração de Natanael. Com certeza ele ficou constrangido. Assim como eu e você ficaríamos. Nossa, acabei de falar mal do cara. E este cara tá falando bem de mim. Íntegro, gente, é extraordinário uma pessoa íntegra. Não tem nada melhor do que uma pessoa íntegra, eu acho. E Jesus só fala coisas boas. Por quê? Porque ele tem mais o que fazer do que ficar falando mal das pessoas. Mas ele te enxerga como você realmente é. Aí continua aqui no verso 48. Como o Senhor sabe ao meu respeito? Perguntou Natanael. Então, aí Jesus continua. Jesus respondeu: eu vi você sob a figueira antes que o Felipe chamasse. É tão maravilhoso isso. Ou seja, eu estava falando e eu vou continuar falando. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele está o tempo todo na sua vida. Então, às vezes, a gente acha que a nossa caminhada com Jesus, às vezes ele está perto, não está, pega no colo, né? Tem até aquele poema, né? Ah, eu vi duas pegadas ao meu lado e perguntei: quem que é esse? Ah, Jesus está andando do meu lado. Poxa, Jesus, mas tem essa hora na areia que só vejo duas pegadas e não mais quatro. Aí Jesus responde: é que eu estava te carregando no colo. Não que ele não faça isso, ele faz. Mas Jesus, ele está sempre na nossa história. Então, antes mesmo de Filipe falar para Natanael sobre Jesus, Jesus já estava olhando Natanael. Assim como Jesus está olhando para você agora. Assim como Jesus olhou para você todas as vezes que você se sentiu perdido, triste, magoado, mas também todas as vezes que você se sentiu feliz. Todas as vezes que você se escondeu do mundo porque você não estava querendo socializar. E todas as vezes que você estava no meio do povão. Jesus, ele sempre está ali te observando. Então Jesus falou: eu já estava te vendo, eu já queria você. Eu só estava esperando você chegar até aqui, chegar até a mim, para que a gente pudesse estabelecer um relacionamento. Mas eu já estava te observando, eu já estava na expectativa, eu já estava mandando pessoas falar com você sobre mim. Então, se você olhar a sua história de vida, mesmo antes de você ter tido este encontro pessoal com Jesus, como Natanael teve, com certeza você vai se lembrar de muitos momentos onde Jesus tentou entrar na sua história, te conhecer pessoalmente, mas ou você estava ocupado demais, ou você estava indo para lá e para cá, ou não sei o que você estava fazendo, mas você não tinha ido ter ainda esse encontro face a face.
Então Jesus vem te falar assim, olha, antes de você chegar aqui e me olhar nos olhos, eu já estava cuidando de você, eu já estava querendo entrar na sua história, eu já estava te observando, eu sei quem você é, eu te conheço pelo seu nome e eu conheço tudo sobre você. E mais do que conhecer tudo sobre você, eu conheço tudo que há de bom em você. E aí, Natanael, continua aqui. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então agora, Natanael, por ter tido seu encontro pessoal com Jesus, ele podia agora concordar com Filipe. Realmente, este é o nosso Salvador, aquele a quem temos esperado por tanto tempo, por tantos séculos, por tantos milênios, desde que o mundo é mundo. Então, Jesus lhe perguntou, você crê nisso? Porque eu disse que eu vi sobre a figueira. Eu só te falei em um momento em que eu te vi, mas a verdade é que eu te vi a vida inteira. E aí Jesus afirma, você verá coisas maiores do que essa. Ou seja, você acha que a vida com Jesus, já reconheci que Jesus é meu Senhor e Salvador, e agora? Que legal, mas agora eu vou continuar cuidando da minha vida, eu tenho que continuar pagando as minhas contas, porque Jesus não vai pagar as contas por mim, né, Fátima? Mas a verdade é que Jesus quer que este encontro que tivemos com Ele, face a face, este encontro pessoal que tivemos com Ele perdure por toda a vida e que a gente viva coisas ainda maiores com Ele, que a gente viva coisas mais profundas. Jesus, ele está falando para você assim, eu tenho muito mais para você. Você verá